A madrugada avançava silenciosa quando Renato, um morador solitário de um bairro antigo, acordou com 3 batidas fortes na porta. Ele vivia ali há pouco tempo, tentando reconstruir a vida após a perda recente da ex-esposa, Helena, que havia morrido em um acidente de carro. O relógio marcava 3h17, e um frio súbito tomou conta da casa, como se algo tivesse drenado toda a energia do ambiente. Renato hesitou, imaginando ser algum vizinho, mas ao se aproximar da porta percebeu um detalhe inquietante. A maçaneta vibrava levemente, como se alguém do lado de fora estivesse segurando. O ar ficou denso, e uma sensação de presença familiar se instalou ao seu redor. Ele chamou, com a voz embargada, perguntando quem estava ali, mas o silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia absorver o som. Ainda assim, as batidas voltaram, agora mais lentas, quase implorando, como se pedissem para ser atendidas. Tomado por um impulso irracional, Renato abriu a porta e não encontrou ninguém. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelo brilho fraco de um poste do lado de fora. Mas algo chamou sua atenção: marcas de mãos úmidas nas laterais da porta, como se alguém tivesse deixado rastros ao se apoiar ali. Ele recuou, o coração acelerado, tentando entender o que acabará de testemunhar. De repente, um som abafado ecoou pela sala, o choro baixo de uma mulher. Nenhuma janela estava aberta, nada poderia justificar aquele lamento quase sussurrado, que parecia atravessar as paredes como se viesse de outro plano. Renato congelou quando reconheceu o timbre. Era idêntico ao choro de Helena, um som que ele ouvirá incontáveis vezes durante crises de ansiedade que ela enfrentava. A casa inteira pareceu absorver essa lembrança, e uma sombra tênue se formou no canto da sala, oscilando como fumaça viva. A sombra ganhou forma diante dos olhos aterrorizados de Renato. Primeiro, um contorno de rosto, depois o desenho dos cabelos longos e escuros e por fim, a silhueta completa de Helena. Ela estava ali, mas não como a mulher que ele conhecera. Sua pele parecia pálida demais, e seus olhos refletiam um vazio distante, como se observassem o mundo através de uma película de água. O vestido que usava estava sujo de terra e folhas, exatamente igual ao que ela vestia no dia do enterro. Helena ergueu a cabeça e tentou falar, mas o som que saiu foi um chiado sufocado, como se lutasse contra algo que a impedia de se expressar. Renato, tremendo, deu um passo à frente sem perceber, tomado por um misto de saudade e horror. Ela levantou a mão, pedindo silêncio, e apontou para a porta aberta atrás dele como se quisesse impedir que ele a fechasse. Sem entender, Renato olhou para o corredor vazio e voltou-se para Helena. Ela agora fazia um esforço desesperado para pronunciar alguma coisa, e aos poucos as palavras começaram a tomar forma, fracas, trêmulas, como se arrastassem dor. "Não, feche", murmurou ela, apontando novamente para a porta. Seu corpo parecia se distorcer levemente, como se estivesse preso entre 2 espaços, cada movimento acompanhado de um estalo seco, como ossos se rearranjando. Renato perguntou o que ela queria, o que ele precisava fazer, mas Helena apenas repetia a mesma frase, mais urgente, mais angustiada. Então, atrás dela, formou-se uma segunda sombra, maior, irregular, como um vulto que se esticava pelas paredes. Helena recuou, assustada, como se estivesse fugindo daquela presença. A sombra avançou num movimento brusco, e a figura de Helena tremeu como chama atingida pelo vento, emitindo um gemido que cortou o ar como lâmina. O vulto maior tentou envolver Helena, como se quisesse puxá-la para trás, e ela lutou, estendendo a mão para Renato em desespero. Os olhos dela, antes vazios, agora transmitiam puro pavor. "A porta, abre, abre", conseguiu articular, enquanto a sombra prendia pelos braços. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala, fazendo as luzes piscarem e lançando objetos ao chão. Renato correu até a porta e a abriu completamente, deixando a noite fria invadir a casa. No mesmo instante, Helena soltou um grito gutural, e a sombra pareceu perder força, recuando como se tivesse sido repelida pela entrada aberta. A figura de Helena avançou um pouco, tentando alcançar o limiar, mas seu corpo começou a se desfazer, fragmentando-se em partículas escuras que subiam como poeira iluminada pela luz do poste. Ela tentou falar uma última vez, mas o som saiu quebrado, irreconhecível.
Quando Helena desapareceu completamente, um silêncio pesado tomou conta da sala, seguido de um eco distante do gemido que ela havia emitido como se ainda estivesse ali, presa em algum ponto entre mundos. Renato permaneceu parado, ofegante, encarando a porta aberta, incapaz de compreender o que testemunhara. Foi então que percebeu algo no chão. Pequenas marcas de mãos, idênticas às que viu antes, mas agora espalhadas pelo corredor inteiro, como se uma criança tivesse caminhado ali. No centro delas, um bilhete amarelado, antigo, com a caligrafia de Helena. Ele o abriu com as mãos trêmulas e leu a mensagem curta: "Não deixe a casa escura. Ele vem com a escuridão." A partir daquela noite, Renato nunca mais apagou as luzes de casa e garante que, toda vez que alguma delas falha por alguns segundos, ele sente a presença de Helena encostando em seu ombro, tentando avisá-lo de que o mesmo vulto ainda persegue, e agora também o procura. Era quase meia-noite quando Joel, motorista de aplicativo há 5 anos, recebeu uma corrida incomum, embarque em uma estrada rural, sem iluminação, a vários quilômetros da cidade. Embora estranhasse o local, decidiu aceitar, já que a tarifa era alta. Ao chegar ao ponto marcado, viu um homem parado ao lado da pista, imóvel, vestindo um terno antigo e segurando um chapéu nas mãos. Ele entrou no carro sem dizer nada além do destino, um bairro distante, quase na divisa com outra cidade. O silêncio dentro do veículo era absoluto, tão profundo que Joel sentiu os ouvidos pressionarem, como se a atmosfera estivesse pesada. Quando olhou pelo retrovisor para puxar conversa, percebeu que o passageiro não encarava a estrada. Ele olhava fixamente para Joel, sem piscar, como se estudasse cada movimento seu. O motorista desviou o olhar, desconfortável, mas ao virar novamente viu que o passageiro tinha desaparecido. Assustado, Joel freou bruscamente, o coração pulando no peito. Ele se virou para o banco de trás esperando ver algum truque, mas o assento estava completamente vazio. Não havia portas abertas, nenhum sinal de que alguém realmente estivera ali. Respirando fundo, tentou convencer a si mesmo de que tinha imaginado tudo, talvez estivesse cansado demais. Decidiu continuar dirigindo até um ponto seguro, mas, quando voltou a olhar para o retrovisor, quase perdeu o controle do carro. O homem havia reaparecido, sentado exatamente no mesmo lugar, com a cabeça inclinada para o lado e um sorriso rígido, completamente deslocado no rosto. O ar ficou gelado instantaneamente, tão frio que a respiração de Joel se tornou visível dentro do carro. O passageiro ergueu a mão lentamente e apontou para a estrada, como se quisesse obrigá-lo a continuar dirigindo, e obedecer. Sem saber o que fazer, Joel acelerou, sentindo as mãos tremerem no volante. O homem, porém, não desgrudava os olhos dele através do retrovisor. A cada curva, a cada farol que se aproximava, Joel tentava criar coragem para parar o carro e fugir, mas sua mente parecia presa a uma confusão que o impedia de agir. Em determinado momento, o homem finalmente falou. Sua voz era abafada, ecoando de forma irregular, como se não viesse realmente do corpo dele, mas das paredes do carro. "Você passou por aqui antes", murmurou. Joel franziu a testa sem entender, mas o clima ficou ainda mais pesado quando o passageiro completou. "Eu te chamei daquela vez também, mas você não parou." Antes que Joel pudesse perguntar algo, o homem inclinou-se para frente, aproximando-se do retrovisor até que seu rosto ocupou toda a visão. Seus olhos estavam completamente pretos. Joel não aguentou e desviou o carro para o acostamento, derrapando até parar. Ele saltou para fora sem olhar para trás, correndo alguns metros pela estrada deserta antes de perceber que a porta traseira nunca havia sido aberta. Com as mãos na cabeça, tentava recuperar o fôlego quando ouviu a buzina do próprio carro soando sozinha. A cena diante dele fez seu sangue gelar. O passageiro estava agora sentado no banco do motorista, virado na direção de Joel, com o mesmo sorriso rígido e vazio. Em seguida, lentamente, levantou o braço e acenou, como se estivesse convidando-o a entrar novamente. As luzes do carro piscaram várias vezes até apagarem por completo, deixando apenas o vulto escuro do homem atrás do volante. Joel deu um passo para trás, mas a figura abriu a boca em um movimento impossível, como se a mandíbula se deslocasse inteira, emitindo um som grave que vibrava no ar. O som ecoou pela estrada como um lamento arrastado, fazendo a vegetação ao redor estremecer. Joel tentou correr, mas seus pés pareciam pesados, como se o chão tivesse se tornado viscoso. Ele caiu de joelhos e, ao erguer a cabeça, viu o homem agora do lado de fora do carro,
aproximando-se lentamente, cada passo marcado por um arrastar irregular, como se os ossos estalassem a cada movimento. O rosto dele se modificava a cada piscar dos olhos, alternando expressões que iam de tristeza profunda à raiva incontida. "Você devia ter me levado", murmurou. "Você devia ter parado." Joel não entendia do que ele falava, até que a figura completou: "Naquela noite em que morri." A revelação atingiu Joel como um soco. Ele lembrou de um acidente noturno anos atrás, quando viu um homem pedindo ajuda na estrada e não parou, com medo de ser assaltado. A entidade parou diante dele, inclinando-se até ficar a poucos centímetros de seu rosto. O cheiro de terra molhada e ferrugem invadiu o ar, e Joel sentiu a garganta travar. "Agora você me vê", disse o homem. "Agora não pode mais fugir." Mas, antes que pudesse tocá-lo, todas as luzes da estrada se acenderam ao mesmo tempo, iluminando o local como se um clarão tivesse sido acionado. O espírito recuou abruptamente, distorcendo-se como fumaça sendo sugada para um ralo, até desaparecer completamente. Joel ficou sozinho, tremendo, incapaz de se levantar. Quando finalmente conseguiu retornar ao carro, encontrou o banco traseiro encharcado, como se alguém molhado tivesse estado sentado ali por horas. Desde aquela noite, ele nunca mais dirigiu em estradas vazias e confessa que, às vezes, no reflexo do retrovisor, ainda vê a silhueta daquele passageiro, esperando o momento certo para terminar a viagem. Quando Débora se mudou para o antigo apartamento no centro, não imaginava que aquele lugar silencioso guardava algo que nunca deveria ser visto. Nas primeiras noites, tudo parecia normal até que começou a ouvir passos leves vindos do quarto que mantinha sempre fechado, usado apenas para guardar caixas. Os passos eram curtos, apressados, como os de uma criança brincando. Ela inicialmente ignorou, achando que pudesse ser o vizinho do andar de cima, mas na terceira madrugada ouviu algo muito mais claro: a risada infantil ecoando por trás da porta. Uma risada baixa, arrastada, que não combinava com alegria, mas com alguém imitando uma criança. A fechadura parecia vibrar discretamente, como se alguém do lado de dentro estivesse tocando. Débora se aproximou com o coração acelerado, encostou o ouvido na madeira e ouviu uma voz suave: "Posso sair agora?" Antes que o corredor inteiro mergulhasse em um frio impossível de explicar. No dia seguinte, determinada a encerrar aquilo, Débora abriu a porta do quarto pela primeira vez desde que se mudará. Encontrou as caixas no mesmo lugar, mas algo chamou sua atenção. Pequenos desenhos feitos com o dedo empoeirado pelo chão, como se uma criança tivesse arrastado as mãos enquanto engatinhava. O mais perturbador era a forma: círculos imperfeitos e linhas que lembravam rostos mal formados, todos olhando para a porta. Débora limpou o quarto inteiro, tentando eliminar qualquer indício, e trancou novamente. Porém, naquela noite, às 3h08, a risada voltou, desta vez acompanhada de passos correndo para frente e para trás. A porta balançou levemente, embora estivesse bem trancada. Débora, exausta, decidiu gravar o som e, ao reproduzir o áudio, percebeu algo terrível. Além dos passos e da risada, havia um sussurro muito mais grave, repetindo em loop a palavra "abre". Tentando entender o que estava acontecendo, Débora pediu ao síndico acesso aos registros antigos do prédio. Descobriu que, 20 anos antes, uma família havia morado naquele mesmo apartamento. O filho de 7 anos brincava sempre no quarto que ela agora evitava até desaparecer misteriosamente numa tarde chuvosa. A polícia vasculhou o apartamento inteiro e nunca encontrou a criança. O quarto não tinha janelas, nem qualquer forma de saída. A família se mudou logo depois, e ninguém mais contou a história aos novos moradores. Ao voltar para casa, Débora encontrou o corredor escuro. A energia havia caído apenas no seu andar. Ela abriu a porta principal e notou, no chão da sala, pequenos passos feitos com poeira, indo da entrada até o quarto trancado. E, pela primeira vez, percebeu algo mais. Os passos vinham acompanhados de marcas de mãos, como se a criança estivesse se arrastando. Aquela noite foi a pior. Às 3h cravadas, Débora acordou com o som da porta do quarto batendo violentamente, como se alguém estivesse preso lá dentro. Os impactos ficavam cada vez mais fortes, a ponto de a madeira parecer se curvar a cada batida. Ela ligou para a polícia, mas a chamada caiu no meio da conversa. Em seguida, todos os objetos pequenos da casa começaram a tremer, vibrando como se um trem passasse sob o prédio.
A temperatura despencou, e Débora viu, pela fresta da porta do quarto, uma luz fraca se formar azulada, pulsante, como se algo estivesse se materializando atrás dela. Então, a batida parou. O silêncio durou apenas 2 segundos, até que uma criança começou a bater do lado de dentro com os dedos, não mais com força, mas de maneira ritmada, como se tocasse uma música. Como se estivesse chamando alguém para brincar. Sem saber como agir, Débora reuniu coragem e destrancou o quarto. A porta se abriu lentamente, revelando o ambiente mergulhado em uma sombra densa, tão pesada que parecia ter substância. No centro do quarto, estava a figura de um menino de costas, agachado, balançando o corpo para frente e para trás. Seus ombros tremiam como se ele chorasse, mas não emitia som algum. Quando ela chamou, a criança virou a cabeça devagar demais para ser natural um movimento que fez a espinha de Débora congelar. O rosto dele estava incompleto, como se tivesse sido desenhado às pressas e depois apagado. Olhos fundos, sem pupilas, boca borrada. Ele estendeu o braço, apontando para o chão. Ali, marcado na poeira, havia um desenho detalhado demais para ter sido feito por uma criança. Um retângulo que claramente representava uma porta, com algo gigante do lado de fora tentando entrar. Antes que Débora pudesse reagir, o menino foi puxado violentamente para trás, como se uma força invisível o arrastasse para dentro de um ponto escuro da parede. Ele tentou agarrar o chão, deixando arranhões irregulares no piso, mas desapareceu em segundos. O quarto ficou silencioso novamente, mas a parede onde ele sumiu permaneceu pulsando, como se respirasse. Débora fugiu do apartamento naquela mesma madrugada e nunca mais voltou. Meses depois, o novo morador relatou ao síndico que, algumas noites, acordava com passos leves correndo pelo corredor e risos que pareciam ecoar de um quarto que ele ainda não tinha aberto. Quando perguntaram a Débora se ela queria recuperar seus pertences, ela recusou. "Deixem tudo lá", disse. "Ele ainda está procurando alguém para brincar. E, quando a porta finalmente abrir, não será uma criança que vai sair." Quando Henrique alugou o antigo sobrado no interior, achou que os estalos constantes nas paredes eram apenas resultado da madeira velha, até perceber que os ruídos tinham ritmo, como passos leves caminhando por dentro da estrutura, indo de um cômodo ao outro com a precisão de alguém que conhecia cada centímetro da casa. Na terceira noite, ouviu o som parar bem atrás da parede de seu quarto, seguido de um miado abafado, tão profundo que parecia vir de um túnel distante, e só então ele entendeu que havia algo vivo ali dentro. Tentou ignorar, mas quando acendeu a luz, viu o contorno perfeito de um gato projetado sob a pintura, como uma sombra presa por detrás, movendo a cabeça de um lado para o outro, acompanhando cada respiração sua, como se estivesse esperando o momento exato para sair. O fenômeno piorou quando Henrique começou a notar pequenas rachaduras se formando exatamente onde o contorno do gato aparecia, sempre seguindo o formato das patas, como se a criatura estivesse arranhando a parede por dentro, tentando romper a camada final para atravessá-la. Certa noite, durante um blackout, o som ficou tão próximo que ele sentiu a vibração no colchão, como se o animal estivesse passando embaixo dele, viajando dentro da estrutura da casa como um inseto que se move entre frestas invisíveis. Quando a luz voltou, Henrique percebeu algo ainda mais perturbador. Impressões de patas surgiam no gesso, como marcas de um gato caminhando verticalmente, mas fundidas na superfície, como se fossem parte da casa, e as pegadas seguiam até o teto, onde desapareciam de forma abrupta. Detido pelo medo, ele decidiu registrar os acontecimentos e gravou o som das paredes. Ao ouvir o áudio, notou que os passos não eram de um único gato, mas de vários, todos seguindo um ritmo que lembrava uma espécie de marcha lenta, organizada, calculada, subindo e descendo a estrutura como se realizassem um ritual. E então, no fundo da gravação, quase inaudível, havia outro som que fez seu sangue gelar. Uma respiração humana, rouca e arrastada, acompanhada de um sussurro que repetia insistentemente o nome dele. Naquela noite, as paredes começaram a tremer levemente, e Henrique viu a pintura ondular, como pele sendo esticada de dentro para fora. O contorno do gato reapareceu, maior, distorcido, com a cabeça mais alongada e os olhos brilhando sob a tinta como se duas brasas estivessem acesas atrás do gesso. O ápice aconteceu quando Henrique ouviu, do outro lado da parede, o som claro de algo respirando com dificuldade, como se cada suspiro exigisse força para atravessar uma barreira. A pintura começou a formar pequenos relevos, criando a textura de pelo sob a superfície lisa, e a parede inteira se curvou para dentro do quarto,
como um pulmão que se enche de ar. De repente, o gesso rachou do chão ao teto com um estalo seco e poderoso, revelando por um segundo um olho enorme dentro da parede, vermelho e pulsante, que se contraiu ao ver Henrique, como um predador reagindo à presa. A casa inteira vibrou, e ele correu, sentindo o chão tremer sob seus pés como se algo estivesse seguindo por baixo das tábuas. Ao tentar fugir pela sala, Henrique viu dezenas de sombras felinas surgindo nas paredes, movendo-se rápido demais, cada uma com contornos distorcidos, alongados, arrastando-se como criaturas líquidas. Elas não tinham forma fixa. Às vezes pareciam gatos, outras vezes pareciam braços, rostos, bocas que se abriam e fechavam sem som, tentando pronunciar palavras que ele não compreendia. Henrique correu para a porta da frente, mas ela estava coberta por marcas de arranhões tão profundas que pareciam feitas por garras metálicas. As sombras começaram a escorrer pelas paredes como tinta preta derramada, caindo no chão e formando pequenas figuras felinas que se moviam com precisão assustadora, olhando para ele com olhos que brilhavam mesmo na total escuridão. A última coisa que Henrique viu antes de perder os sentidos foi uma das sombras saltando para dentro de seu peito como se fosse líquida, desaparecendo sob sua pele e deixando uma marca quente, ardente, que parecia queimar cada veia de seu corpo. Quando acordou, horas depois, a casa estava completamente silenciosa, sem passos, sem sombras, sem ruídos, mas sua respiração vinha com um leve miado no final, e cada vez que passava perto de uma parede, sentia algo arranhando atrás dela, acompanhando seus movimentos como um eco vivo preso ali dentro. Ele deixou o sobrado naquele mesmo dia, mas as paredes não o deixaram. Em seu novo apartamento, na primeira noite, a pintura começou a tremer, formando lentamente o contorno de um gato atrás do reboco, exatamente como antes, como se tivesse viajado com ele. O silêncio daquela madrugada parecia engolir a rua inteira quando Eduardo percebeu que a neblina avançava de forma normal, como se alguém a estivesse empurrando contra o bairro. Ele voltava do trabalho, exausto, e só queria atravessar os últimos metros até sua casa. Porém, a sensação de ser observado pesava em suas costas, quase como mãos invisíveis o acompanhando. Ele desviou o olhar para o terreno baldio ao lado do antigo depósito de móveis usados e ali viu algo que o fez parar. Uma silhueta imóvel, escura, recortada contra a névoa, com a cabeça levemente inclinada, como se estudasse seus movimentos. Eduardo tentou convencer a si mesmo de que era apenas um morador atrasado, mas o ar parecia gelar em volta dele. A figura não respirava, não se movia, não tremulava com a brisa. Apenas permanecia ali, aguardando, e a cada piscar dele, parecia um pouco mais perto, como se estivesse avançando sem dar um único passo. Eduardo fechou os olhos por um segundo, acreditando que a tensão o enganava, mas quando voltou a encará-la, percebeu que aquela presença havia mudado de forma. Já não era mais apenas uma sombra humana. Agora tinha contornos distorcidos, os braços longos demais, as pernas finas e o tronco curvado para frente, como se estivesse tentando farejar algo. O som de algo arranhando o chão ecoou pelo terreno, e Eduardo notou marcas compridas surgindo no barro, como se unhas finas fossem puxadas lentamente. Ele recuou um passo, sentindo o corpo inteiro formigar. O instinto dizia para correr, mas as pernas não obedeciam. A forma, ainda sem rosto, inclinou-se mais, revelando um brilho opaco onde deveriam estar os olhos, como duas cavidades vazias refletindo a fraqueza da luz do poste. Eduardo tentou dizer algo, mas sua voz não saiu. A névoa parecia se fechar, aprisionando-o naquele instante, deixando claro que aquele ser não era um visitante, mas um caçador paciente. O arrepio que percorreu a espinha de Eduardo se transformou em pânico quando a criatura deu um passo para fora da neblina. O movimento era torcido, como se cada articulação estalasse de forma errada antes de se encaixar novamente. Eduardo sentiu o cheiro forte de terra molhada e algo parecido com ferro, pesado e enjoativo. A figura aproximava-se num ritmo constante e silencioso, quase elegante, e isso tornava tudo ainda mais aterrorizante. Ele tentou gritar por ajuda, mas percebeu que a rua estava completamente vazia, como se a cidade inteira tivesse sido apagada por algum feitiço. A cada centímetro que o ser avançava, o ar ficava mais denso, mais gelado, e a respiração de Eduardo se tornava curta. Ele sentiu a garganta secar e o coração disparar, como se estivesse prestes a sair pelo peito. A criatura ergueu um dos braços, revelando dedos longos, quase esqueléticos, que apontavam diretamente para ele, como uma seleção inevitável. Eduardo finalmente conseguiu mover as pernas e disparou rua abaixo.
O som de seus passos ecoava frenético, mas o que o desesperava era o fato de que ele não ouvia o que deveria vir atrás. Nenhuma corrida, nenhum salto, nenhum arrastar. Era como se a criatura não precisasse se mover para segui-lo. A cada esquina virada, Eduardo olhava por cima do ombro, e o ser estava sempre ali, parado, mas mais perto. Ele tentou cortar caminho por uma viela, mas a neblina parecia ganhar densidade e o espaço se distorcia, como se estivesse conduzindo de volta ao ponto de partida. As luzes das casas piscavam de maneira irregular, e algumas janelas se fechavam sozinhas, como se os moradores soubessem o que estava se aproximando. Eduardo tropeçou e caiu, arranhando os braços, mas quando levantou o olhar percebeu a criatura a apenas alguns metros. Ela não caminhava. Ela apenas surgia, dominando o espaço ao redor, como se estivesse moldando a realidade ao seu favor. Encurralado, Eduardo encostou-se ao muro úmido, tentando recuperar o fôlego enquanto a criatura se aproximava de forma inevitável. Foi então que ele notou algo inusitado. Pequenos sussurros preenchiam o ar, vindo de todas as direções, sussurros que pareciam chamá-lo pelo nome. A cabeça da criatura inclinou-se para o lado, exibindo pela primeira vez uma abertura no centro do rosto, como uma fenda vertical pulsante. Dela saía um murmúrio grave, como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo, repetindo palavras que Eduardo não entendia, mas que o preenchiam de pavor visceral. Seus joelhos fraquejaram enquanto tentava rezar ou pensar em qualquer coisa que o afastasse daquela visão, mas era como se sua mente estivesse sendo puxada para dentro daquela abertura, sugada por algo antigo e faminto. A criatura estendeu a mão, e o toque gelado de seus dedos fez o mundo de Eduardo estremecer, como se estivesse prestes a desmanchar-se diante de seus olhos. No instante em que o toque alcançou sua pele, Eduardo sentiu sua consciência ser arrastada para um lugar que não pertencia ao mundo físico. Era como cair em um abismo sem chão, cercado por sombras que se contorciam e sussurravam segredos proibidos. Ele viu fragmentos de paisagens impossíveis, como cidades viradas de cabeça para baixo e pessoas caminhando sem rostos, todas observadas por aquela mesma criatura, que surgia em cada canto, sempre imóvel, sempre à espreita. Quando sua visão se clareou, Eduardo estava novamente na rua, deitado no chão, a neblina desaparecida. Mas algo havia mudado. Sua sombra estava distorcida, alongada, como se não seguisse mais seus movimentos. A cada passo que ele dava, ela parecia atrasar, como se tivesse vida própria. Desde aquela noite, Eduardo nunca mais conseguiu dormir sem sentir que alguém o observava do canto do quarto, e às vezes, ao olhar rápido demais, ele ainda vê aquela silhueta estática, esperando o momento certo para voltar. A chuva daquela noite parecia cair pesada demais, como se cada gota carregasse algo sombrio que o vento se recusava a dispersar. Helena caminhava rápido pela estrada rural, segurando a lanterna que piscava de maneira inquietante, como se estivesse sendo drenada por uma força invisível. Ela tinha acabado de deixar o turno no pequeno posto de saúde da vila e só queria chegar em casa, mas a neblina espessa que se levantava ao redor da plantação deixava o caminho irreconhecível. Conforme avançava, ouviu o barulho de algo atravessando as folhas de milho, um movimento lento, arrastado, pesado. A primeira impressão foi de que era apenas um animal, mas quando o som se repetiu, mais perto, Helena percebeu que havia um padrão como se alguém acompanhasse seus passos, imitando minuciosamente cada ritmo, cada pausa, cada hesitação que ela dava. Seu coração acelerou, e a sensação de que estava sendo observada se tornou tão forte que ela precisou parar e respirar fundo, tentando se convencer de que era só sua mente pregando truques. A lanterna falhou de vez, mergulhando Helena em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos distantes que iluminavam por breves segundos as paredes da plantação. Em um desses flashes, ela viu por uma fração de segundo uma figura no meio do milho. Era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa deveria ser, com braços longos e corpo magro ao ponto de parecer composto apenas por ossos esticados. A figura não se movia, não respirava, não tremulava com o vento. Apenas existia ali, encarando o ar, mesmo sem rosto. O relâmpago passou, a escuridão voltou, e Helena pressionou a mão na boca para não gritar. O som de passos recomeçou, mas não eram passos normais. Tinham um ritmo quebrado, como se ossos se chocassem uns contra os outros. A plantação se movimentava lentamente, como se aquela criatura estivesse vindo em sua direção sem pressa, certa de que não precisava correr para alcançá-la. Helena começou a recuar, tateando o caminho,
sentindo o chão tremer levemente a cada aproximação. Desesperada, Helena deixou o caminho e entrou na plantação, acreditando que poderia se esconder entre as folhas densas. O cheiro de terra molhada era tão forte que parecia entorpecê-la, e o som da chuva batendo nos milhos criava uma sinfonia inquietante, como milhares de dedos tamborilando ao mesmo tempo. Ela ouviu algo atrás de si, não passos, mas uma espécie de estalo, como se articulações enormes estivessem se ajustando. Quando ela se virou, um relâmpago iluminou novamente o espaço ao redor, revelando a criatura a poucos metros. Agora era possível ver mais detalhes. Seu corpo era torto, como se tivesse sido moldado às pressas. Os braços compridos demais arrastavam-se pelas folhas, e onde deveria haver um rosto, havia apenas um buraco escuro, profundo, que parecia absorver toda a luz ao redor. Helena tropeçou para trás, sentindo o milho arranhar sua pele, mas a criatura não avançava de forma normal. Ela simplesmente aparecia cada vez mais perto, como se ignorasse o espaço físico e se movesse apenas dobrando a própria realidade. Helena virou-se e correu, sem pensar, sem olhar para trás. A plantação parecia infinita, e o som do ser acompanhando-a era completamente antinatural, como se o ar fosse sendo comprimido e rasgado ao seu redor. A cada poucos segundos, um novo relâmpago iluminava o céu, e ela via a criatura surgindo em posições diferentes, ora mais à frente, ora ao lado, ora acima, como se estivesse pendurada no topo dos milhos. O desespero se tornava quase insuportável. Quando finalmente encontrou uma clareira improvisada, percebeu algo ainda mais estranho. Havia pegadas no chão, várias, profundas, quase humanas, mas longas e distorcidas, todas apontando para o centro da clareira, onde o solo estava revolvido, como se algo tivesse saído dali recentemente. A chuva diminuía de intensidade, e o silêncio que se instalou fez os pelos de Helena arrepiarem. Ela ouviu uma respiração fraca, quase imperceptível atrás de si. Ao se virar, viu a criatura parada, imóvel, mas com a cabeça inclinada para baixo, como se estivesse farejando seu medo. A criatura ergueu lentamente o pescoço, revelando que o buraco no lugar do rosto se abria, como uma boca vertical, expandindo-se para os lados. Um som profundo, quase como um chamado, ecoou dentro da cabeça de Helena, e ela sentiu suas pernas fraquejarem. Não era um som comum, ele vibrava dentro do corpo, como se estivesse tentando puxar sua consciência para dentro daquele vazio. As folhas ao redor começaram a tremer, mesmo sem vento, e sombras finas surgiram entre as plantas, como braços pequenos e distorcidos tentando alcançá-la. Helena caiu de joelhos, tentando tampar os ouvidos, mas o som atravessava sua carne, seu crânio, tudo. O chão tremeu sutilmente, e o buraco no rosto da criatura pulsou, como se estivesse respirando. Outra onda sonora a atingiu, mais forte, fazendo sua visão embaralhar. A sensação era de que sua alma estava sendo puxada, centímetro por centímetro, arrancada de seu corpo. Quando Helena acreditou que seria engolida pelo vazio, um raio caiu perto dali, iluminando tudo com clareza abrupta. A criatura recuou por um instante, como se a luz a ferisse, permitindo que Helena recuperasse o controle das pernas e corresse novamente, agora movida apenas pelo instinto de sobrevivência. Ela saiu da plantação tropeçando, sentindo a chuva voltar a cair com força, e finalmente enxergou a estrada ao longe. Só parou quando alcançou as luzes amareladas da vila. Ao olhar para trás, percebeu que a neblina havia parado exatamente na borda da plantação, como se uma barreira invisível impedisse a criatura de cruzar. Mas havia algo ainda pior. No chão, embaixo de sua sombra, havia uma segunda sombra, fina, alongada, que não se movia junto com ela, apenas tremulava, como se respirasse. Desde aquela noite, Helena evita passar perto de Campos, porque às vezes, ao olhar rápido demais para o escuro, ela vê aquele mesmo buraco negro observando, paciente, esperando a hora certa para chamá-la de volta. A noite estava especialmente pesada quando Rafael atravessou a viela estreita que ligava o ponto de ônibus ao bairro onde morava, sentindo o ar úmido colar em sua pele como se fosse um aviso silencioso de que algo ali não o queria por perto, mas que ao mesmo tempo chamava com insistência. No meio do caminho, ele notou uma casa antiga que jamais tinha visto, apesar de passar ali todos os dias, com janelas estreitas que lembravam olhos semicerrados e uma porta que parecia levemente entreaberta, como se respirasse. O detalhe mais estranho, porém, era o som. Miados que ecoavam com atraso, como se fossem repetidos por ecos que não pertenciam àquele tempo,
criando um efeito perturbador que fazia sua mente tropeçar. Primeiro vinha o silêncio, depois um miado distante, e só então um miado mais perto, como se o som estivesse caminhando até ele em ordem invertida, desafiando qualquer lógica. Quando Rafael se aproximou, percebeu que os miados não vinham de dentro da casa, mas sim das paredes, como se algo vivesse entre as camadas de tijolo e reboco, arranhando do lado de dentro com unhas pequenas e rápidas, acompanhadas de respirações curtas que pareciam tentar imitar a de um ser humano. Ele recuou um passo, mas a porta rangeu sozinha, abrindo-se de forma lenta e precisa, revelando um corredor estreito iluminado por uma luz amarelada que piscava. O som dos miados atrasados se intensificou, agora formando uma sequência estranha. Primeiro um miado de dor, depois um miado de raiva, e por último um miado calmo, como se a ordem emocional estivesse sendo invertida por alguma força do lugar. Rafael sentiu seu peito apertar, e mesmo sabendo que deveria correr, algo puxava para dentro, um convite silencioso que soava como um sussurro preso no ar. Dentro da casa, o ar parecia mais pesado, quase sólido, como se fosse preciso empurrá-lo para cada passo adiante, e a luz fraca criava sombras que se moviam de maneira independente, projetando formas felinas que escapavam pelo chão e pelas paredes com movimentos impossíveis. Rafael tentou ligar a lanterna do celular, mas a tela apenas tremeluzia, mostrando por frações de segundo silhuetas de gatos com bocas abertas demais, revelando fileiras de dentes finos e longos. A cada piscada da luz do corredor, as figuras ficavam mais nítidas, mais próximas, e os miados atrasados agora vinham acompanhados de sons de mastigação, como se algo ali se alimentasse lentamente, sem pressa, saboreando cada fragmento do que quer que estivesse devorando. Ele chamou por alguém, mas sua voz pareceu se desfazer antes mesmo de ecoar, como se o tempo ali engolisse qualquer tentativa de comunicação. Quando chegou ao fim do corredor, encontrou uma porta entreaberta, deixando escapar uma luz vermelha pulsante que parecia seguir o ritmo de uma respiração inquieta. Ao empurrá-la, a visão o fez recuar com náusea. Dezenas de gatos estavam pendurados no teto, mas não por cordas ou correntes. Eram suas próprias sombras que o suspenderam, esticadas como tentáculos vivos que se contorciam, mantendo os animais imóveis, como marionetes sem vontade. Os olhos deles brilhavam em diferentes cores, cada um emitindo uma frequência sonora que Rafael sentia dentro dos ossos, como se fossem mensagens enviadas diretamente para sua mente. Nos cantos da sala, objetos tremulavam como se estivessem presos em um tempo quebrado, movendo-se com atraso, enquanto os gatos produziam miados que chegavam aos seus ouvidos em ordens desordenadas, criando uma melodia caótica que quase o fez perder a consciência. Tentando escapar, Rafael se virou para voltar pelo corredor, mas encontrou algo completamente diferente do que havia visto ao entrar. Agora o corredor parecia curvado, alongado, como se fosse feito de borracha esticada por mãos invisíveis, e os miados ecoavam em todas as direções, cada vez mais rápidos e desorganizados, como se o atraso estivesse diminuindo, aproximando-se de um ponto crítico. As sombras felinas começaram a surgir atrás dele, correndo pelas paredes e pelo teto como animais famintos prestes a pular, e a sensação de que algo observava cresceu até quase paralisar suas pernas. Uma voz profunda soou dentro de sua mente, formada pela mistura de centenas de miados sobrepostos, dizendo: "Agora você escuta como nós. Agora você pertence ao tempo quebrado. Não há saída sem oferecer algo em troca." Rafael tentou correr, mas cada passo parecia multiplicar o corredor, estendendo-o mais e mais. Quando finalmente alcançou a porta da frente, percebeu que ela estava aberta, como se o esperasse pacientemente, mas do lado de fora havia apenas escuridão absoluta, sem rua, sem casas, sem vento, apenas um vazio que respirava, como se fosse vivo. As sombras felinas começaram a se aproximar por trás, tocando suas costas, seus ombros, sua nuca, e cada toque fazia seu corpo vibrar com uma sensação de deslocamento temporal, como se partes de seu ser estivessem se adiantando ou atrasando em relação ao resto. Ele deu um passo para fora, e tudo se apagou. Na manhã seguinte, moradores encontraram a casa novamente, vazia. Mas no muro apareceu uma frase escrita com arranhões profundos: "O tempo dele agora mia conosco." Dentro da casa, ouviam-se miados, sempre atrasados. Lucas trabalhava como motorista de aplicativo e, naquela madrugada silenciosa, tudo parecia normal até que recebeu uma corrida em um bairro afastado da cidade, onde as ruas eram tomadas por neblina e as casas pareciam abandonadas. O nome da passageira era apenas Eloá, sem foto, sem informações adicionais, apenas o ponto marcado em frente a uma antiga escola desativada.
Ao estacionar, Lucas notou que a estrutura do prédio estava completamente deteriorada, com janelas quebradas e sombras que pareciam se mover com a ajuda do vento frio. Ele conferiu novamente o endereço, mas antes que pudesse pensar em cancelar, viu uma figura feminina surgir lentamente da neblina. Seu vestido branco arrastava pelo chão e seus cabelos longos escondiam completamente seu rosto. Ela se aproximou do carro sem fazer som algum, como se flutuasse. Lucas destravou a porta por reflexo, mas imediatamente sentiu um arrepio correr pela espinha ao notar que a temperatura dentro do carro caiu de forma brusca, como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer invisível. Eloá entrou no banco traseiro sem dizer uma única palavra. Lucas observou rapidamente pelo retrovisor, mas não conseguiu ver seu rosto, apenas a sombra de seus cabelos pendendo para frente. "Para onde vamos?" perguntou ele, tentando soar calmo, mas a resposta veio de forma que não parecia pertencer ao mundo físico. Uma voz rouca, abafada, ecoou dentro do carro, como se estivesse surgindo de todos os cantos ao mesmo tempo. "Para casa." O GPS, que deveria ter ficado inativo sem um destino, ligou por conta própria e traçou uma rota até um local que Lucas nunca tinha visto antes, uma região sem nome, sem ruas registradas, apenas uma estrada longa que desaparecia na neblina. Ele engoliu seco, murmurando que talvez houvesse algum erro no aplicativo, mas a figura atrás dele inclinou o corpo para frente, aproximando-se do retrovisor, revelando um pedaço da pele pálida, fria, quase translúcida. Lucas tentou não olhar por muito tempo, mas a sensação de que algo observava cada movimento seu fazia suas mãos tremerem no volante. Conforme avançavam pela estrada, a neblina se tornava tão densa que os faróis mal iluminavam 1 metro à frente. O silêncio dentro do carro era tão pesado que Lucas podia ouvir sua própria respiração acelerada. De repente, o rádio ligou sozinho e começou a transmitir um chiado intermitente, seguido por vozes distorcidas murmurando palavras incompreensíveis, como se fossem conversas de várias pessoas sobrepostas. Lucas tentou desligar, mas o botão não respondia. A voz de Eloá ecoou novamente, mais firme desta vez: "Não desvie." Ele arregalou os olhos e percebeu que, por um instante, havia olhado para o acostamento, onde silhuetas longas e finas pareciam caminhar lentamente dentro da neblina, como se acompanhassem o carro. Quando voltou a olhar para frente, notou algo ainda mais aterrorizante. A imagem pelo retrovisor não mostrava apenas Eloá, mas pelo menos 5 outras figuras sentadas atrás, todas completamente imóveis, com cabeças inclinadas e mãos pálidas repousando sobre os joelhos, como passageiros silenciosos que não existiam no mundo dos vivos. O coração de Lucas disparou e ele quase perdeu o controle do carro. "O que vocês querem?" gritou, incapaz de conter o pânico. Nenhuma das figuras se moveu, mas o GPS recalculou a rota novamente, mudando para uma estrada de terra que ele jamais teria coragem de pegar. Ainda assim, algo o impedia de virar o volante, não fisicamente, mas emocionalmente, como se sua vontade tivesse sido drenada. Quando entrou na estrada, notou que as árvores dos 2 lados estavam negras, como se queimadas recentemente, e que os galhos se moviam mesmo sem vento. A cada metro percorrido, vozes começavam a sussurrar palavras próximas ao seu ouvido, como se alguém estivesse no banco do passageiro, mesmo que ninguém estivesse lá. O ar ficou cada vez mais gelado, e Lucas percebeu que sua respiração já formava pequenas nuvens dentro do carro. No retrovisor, o cabelo de Eloá finalmente começou a se mover, abrindo uma pequena fresta, revelando algo que não parecia um rosto humano, mas sim uma cavidade escura onde deveria haver olhos. A estrada terminou abruptamente em frente a um portão de ferro antigo, que se abriu sozinho com um rangido doloroso. "Pare aqui", ordenou a voz de Eloá, agora mais clara, porém mais distante, como se não viesse de sua boca ou da boca de qualquer ser vivo. Lucas estacionou, sentindo suas mãos formigarem e sua visão ficar turva. Quando olhou novamente pelo retrovisor, Eloá estava completamente ereta, seu cabelo afastado, revelando um rosto deformado, sem nariz, sem boca, apenas um espaço liso onde a pele parecia ter sido esticada à força. Atrás dela, as outras figuras começaram a desaparecer lentamente, dissolvendo-se como fumaça. A porta traseira abriu sozinha, e Eloá saiu do carro, movendo-se de forma rígida, como uma marionete velha. Lucas viu quando ela se dirigiu ao portão, onde pelo menos 3 sombras a aguardavam. Antes de desaparecer entre elas, a voz ecoou mais uma vez: "Obrigada por me trazer de volta." O portão se fechou com um estrondo que fez o carro vibrar, e naquele instante a neblina começou a se dissipar lentamente, como se nada daquilo tivesse acontecido.
O GPS retornou ao normal, o rádio desligou e a temperatura dentro do carro voltou a subir. Lucas respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que tudo não passará de um sonho terrível, mas ao olhar para o banco traseiro encontrou algo que o fez perder o ar, um véu branco, encharcado e frio, exatamente como que Eloá usava. Ele tentou jogá-lo para fora do carro, mas o tecido parecia grudar em sua pele, como se estivesse vivo. Quando finalmente conseguiu soltá-lo, o véu caiu no chão e começou a se desfazer em pequenos flocos, até desaparecer completamente. Desde aquela madrugada, Lucas passou a evitar corridas em horários tardios, mas, às vezes, ao dirigir sozinho por uma rua escura, o aplicativo toca com uma nova corrida. E o nome do passageiro é sempre o mesmo, Eloá. Aquela rua sempre pareceu comum demais para guardar algo que pudesse realmente perturbar alguém, mas tudo mudou quando um entregador noturno começou a perceber uma figura que não deveria existir ali. Ele relatou que a primeira vez que a viu foi pouco depois da meia-noite, caminhando lentamente no canto da calçada, como se cada passo fosse calculado. O que mais chamava atenção não era o fato de estar sozinha, mas sim que nenhum poste, nenhuma luz de janela, nenhum farol de carro projetava uma sombra atrás dela. A mulher seguia diante de um mundo iluminado, mas parecia feita de algo que a própria luz recusava tocar. O entregador parou a moto, ficou observando e, mesmo à distância, sentiu como se ela estivesse ciente de cada olhar, cada respiração sua, cada batida acelerada do seu coração enquanto avançava com passos rígidos e silenciosos. Nos dias seguintes, a figura retornou. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo ritmo, sempre sem sombra. O entregador começou a notar pequenos detalhes que escapavam na primeira vez. A roupa parecia antiga demais, como algo tirado de uma fotografia de décadas passadas, e seu rosto permanecia parcialmente coberto pelo cabelo escuro que descia como uma cortina. Ele tentou registrar com o celular, mas cada vez que apontava a câmera, o aparelho travava ou o vídeo saía completamente distorcido, como se uma interferência pesada impedisse qualquer tentativa de capturar sua presença. Ele passou a evitar aquele trecho, ainda que isso atrasasse suas entregas, mas algo dentro dele insistia que aquela mulher já havia percebido seu medo e apenas aguardava o momento certo para se aproximar. Certa noite, enquanto desviava da rua onde a mulher costumava aparecer, ele ouviu passos sincronizados com os seus, ecoando atrás dele com a precisão de um predador imitando a presa. Ele acelerou, virou esquina após esquina, tentando despistar o som, mas os passos se mantinham na mesma distância, como se o perseguissem sem pressa, sem cansaço e sem falhar um único compasso. Quando finalmente parou para olhar, não havia ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma porta aberta, nenhum animal. Mas o ar ao redor parecia pesado demais, como se algo invisível ocupasse espaço. Seus pelos arrepiaram, e ele percebeu que não precisava vê-la para saber que ela estava perto. Muito perto. Ele decidiu contar tudo ao supervisor, que riu, dizendo que era apenas estresse. Mas o medo dele não era imaginário. Na noite seguinte, enquanto passava por uma rua diferente, sentiu sua moto perder força, tossir, apagar. Ele tentou ligar novamente, mas o botão não reagia. E foi aí que, refletida na superfície espelhada do retrovisor, ele viu a mulher parada a poucos metros. O terror maior veio ao notar que o cabelo que antes cobria o rosto agora revelava uma pele tão pálida que parecia feita de cera. E os olhos? Os olhos eram 2 buracos profundos, escuros e completamente vazios. Ela não se movia. Apenas observava. O entregador sentiu o corpo todo paralisar como se mãos geladas comprimissem sua coluna. Num impulso desesperado, ele abandonou a moto e correu pela rua, mas a cada esquina tinha a sensação de que ela surgiria ali, imóvel, olhando. O coração batia forte, queimando seu peito, enquanto a rua parecia mais longa do que jamais fora. Quando finalmente alcançou a avenida principal, iluminada e cheia de carros, ela havia desaparecido. Nenhum sinal, nenhuma presença, nada além do silêncio profundo que pairava no ar. Ele voltou para casa suando frio, com a certeza absoluta de que aquilo não tinha acabado. A presença dela não parecia ser algo que simplesmente desistiria tão facilmente de ser vista ou notada. Depois daquela noite, ele pediu demissão e evitou trabalhar após o pôr do sol. Mas algo estranho ainda o acompanha. Às vezes, ao passar perto de vitrines ou espelhos, ele percebe um detalhe que o faz perder o ar. Sua própria sombra parece ligeiramente diferente em alguns momentos, mais alongada, mais retorcida,
como se estivesse tentando se separar do corpo. Ele não sabe explicar, mas sente que a mulher sem sombra deixou algo para trás. Algo que agora caminha com ele, silencioso, paciente, esperando o momento certo para finalmente se revelar por completo. O caso envolveu uma família que havia se mudado para uma casa antiga, herança de parentes distantes que ninguém visitava há décadas. Logo na primeira semana, ruídos estranhos começaram a ecoar pelos corredores vazios durante a madrugada. Uma voz baixa, abafada, parecendo chamar pelo nome de cada membro da família, surgia em horários aleatórios, sempre acompanhada de um frio repentino que percorria as paredes como se algo rastejasse por dentro delas. O mais perturbador é que, conforme os dias passavam, aquela voz começou a adquirir tons familiares demais, como se estivesse imitando pessoas que os moradores conheciam, pessoas que já estavam mortas. A mãe foi a primeira a notar as palavras idênticas às que seu falecido pai costumava sussurrar quando queria confortá-la, mas agora o som vinha distorcido, arrastado, quase suplicante. As crianças também passaram a ouvir a tal voz, e descreviam que ela chamava pelo nome delas com o mesmo timbre de uma tia falecida anos antes, sempre repetindo frases antigas que nenhuma delas deveria lembrar. À medida que a imitação ficava mais perfeita, a voz começou a surgir cada vez mais próxima, deixando de vir das paredes e passando a ser ouvida atrás das portas, no final das escadas e, às vezes, ao lado das camas, como se aquilo estivesse estudando a rotina da casa, aprendendo cada detalhe das vítimas e escolhendo o momento perfeito para se aproximar. A tensão cresceu tanto que a família decidiu gravar o som, mas cada arquivo era corrompido, cheio de estalos graves, como se algo estivesse pressionando o microfone por dentro. Certa noite, a mãe ouviu a voz chamá-la pelo nome completo, imitando perfeitamente a entonação do pai falecido. O chamado veio da cozinha, e ela desceu as escadas sem acender as luzes, guiada apenas pela familiaridade daquele timbre que, por um momento, a fez acreditar que havia algo de real ali. Mas ao chegar ao final, todas as luzes se acenderam sozinhas, revelando uma cozinha vazia, exceto por uma figura escura, ajoelhada no canto, como se estivesse aguardando que ela se aproximasse. A forma se desmanchou no ar antes mesmo que ela pudesse reagir, mas a voz permaneceu ecoando ao seu redor, repetindo a mesma frase antiga que seu pai costumava dizer, só que agora com uma intenção que não parecia humana. O terror aumentou ainda mais quando, numa manhã aparentemente normal, o filho mais velho disse ter visto a voz tomando forma. Ele descreveu uma criatura esguia, com membros longos demais e uma boca tão larga que parecia rasgar o rosto. A criatura imitava outras vozes simultaneamente, como se uma multidão morta tentasse falar ao mesmo tempo dentro dela. Mais tarde, o garoto encontrou arranhões na parede do quarto, marcando palavras que só faziam sentido dentro das memórias da família, como se aquilo estivesse vasculhando lembranças íntimas e usando-as como isca. Era como se a entidade se alimentasse do vínculo emocional entre os vivos e os mortos. Desesperados, chamaram um especialista em casos sobrenaturais. Ele explicou que aquela entidade não imitava por acaso, ela precisava se aproximar emocionalmente de suas vítimas para enfraquecê-las, e fazia isso copiando a voz de pessoas que já haviam partido. Segundo ele, se alguém respondesse diretamente ao chamado, a criatura poderia atravessar a barreira entre o que era apenas som e o que era presença física. Só que já era tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, a voz começou a chamar cada um da família ao mesmo tempo, imitando diferentes mortos com perfeição. Não era mais um teste. Era uma invasão. A família fugiu às pressas, deixando a casa completamente para trás. Mas, segundo o especialista que acompanhou o caso, a entidade já havia atravessado o suficiente para seguir aquilo que despertou seu interesse. Desde então, todos relatam ouvir sussurros familiares em lugares aleatórios dentro de carros estacionados, atrás de portas fechadas, no meio de multidões silenciosas. A voz sempre imita alguém morto, sempre alguém que eles amaram, e sempre com a mesma intenção inquietante, fazê-los responder, nem que seja uma única vez, para finalmente encontrar um caminho completo até eles.